Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Vida e saúde aqui no ar. Um grande abraço a todos vocês, de norte a sul, leste a oeste, acompanhando a TV Século XXI. E você, meu irmão, que está aí, mais uma vez atento ao Vida e Saúde, querendo aprender, se orientar e, acima de tudo, buscar uma qualidade de vida. O tema de hoje, halitose, ou seja, mau hálito. Quem está conosco aqui no programa de hoje é o Dr. Maurício Duarte Conceição, que é especialista em halitose e ex-presidente da Associação Brasileira de Halitose e diretor da clínica Halitus, que estará falando conosco, respondendo a sua pergunta. A nossa equipe, a nossa produção, o programa que é dirigido pelo Matheus, preparou um vídeo para auxiliar na orientação, no esclarecimento do tema de hoje. Acompanhe conosco. Higienização bucal. Um simples ato, um hábito necessário. É com a escovação que combatemos o desagradável mau hálito. Quem nunca se deparou na embaraçosa situação de conversar com alguém com halitose? Mas a escovação não previne somente o mau hálito. Cárie, placa bacteriana, tártaro, gengivite também são combatidos com a escova. A escovação dos dentes ela é importante para prevenir doenças, né? A nossa boca é a primeira parte, é o ponto de entrada do nosso organismo, né? E uma escovação bem feita, ela previne algumas doenças, inclusive ajuda na prevenção da halitose e previne a gengivite, a doença periodontal e outras doenças que podem ser causadas por uma má escovação. A placa bacteriana, ela pode ser removida com uma escovação bem feita. Se essa placa não for removida, depois de alguns dias ela vai se calcificando, é onde ela vira o tártaro. Aí o tártaro a gente já não consegue mais remover em casa, somente no dentista. As grávidas também devem ter atenção redobrada na higienização bucal. É que durante a gravidez ocorrem alterações hormonais, deixando o organismo vulnerável para o acúmulo de bactérias, como a placa bacteriana. Durante a gravidez, por ter essas alterações hormonais e ser mais fácil a ação das bactérias, então existe a gengivite gravídica, que é uma gengivite que é propícia a mulheres grávidas. Alguns problemas que podem surgir na boca durante a gravidez não podem ser tratados durante a gravidez, porque às vezes requer uma anestesia que elas não podem tomar. Então a prevenção nessa fase da gravidez é muito importante. Descobri depois de grávida que a grávida precisa ter mais cuidado com a higienização. Tenho me preocupado mais com a higienização, com uma escovação melhor. A gente fala que é o cartão de visita, né? Se a nossa boca não está bem, então pode indicar que alguma coisa no nosso organismo também não está bem. Doutor, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, telespectadores. Obrigado por o senhor estar aqui. E, de acordo com a matéria exibida já, é tudo isso mesmo? Olha, estima-se que aproximadamente entre 30% e 40% da população brasileira tenha problemas de mau hálito, o que significa mais de 50 milhões de brasileiros. É muita gente. Muita gente. Muita gente. E olha só, o programa aqui está diferente. Você, telespectador, pode observar aqui na mesa, o doutor Maurício trouxe aqui já uma boca. Um bocão, na verdade. Um bocão, né? Isso. Um bocão. E aqui também tem escova. Escova, raspadores de língua, um limpador de língua com cerdas, enxaguatórios bucais. Esse é uma solução em spray para limpeza da língua, uma novidade no mercado. Aqui temos também um teste para fazer, para verificar se a pessoa tem falta de saliva ou não. E então, voltando à matéria que a gente viu, já explicando para o telespectador, esse bocão aqui, foi falado ali a respeito da escovação, mau hálito. A matéria falando sobre a halitose. O senhor que é especialista, devemos começar por uma bela escovação? Sim, na verdade, as pessoas têm a boa vontade de escovar os dentes, mas o problema é a técnica correta. Então, as pessoas, normalmente, quem tem mau hálito ou quem acha que tem mau hálito, escova os dentes mais do que o normal. Escova os dentes 4, 5, 6 vezes ao dia, costuma desgastar as faces dos dentes, com consequências graves de sensibilidade dentinária, às vezes retração gengival, que ocorre principalmente nesta região. Então é fundamental uma técnica correta de escovação, que deve ser ensinada pelo dentista ou por uma técnica em saúde bucal, com o uso adequado do fio dental também. O fio dental é fundamental.
passado da maneira correta. As pessoas acreditam que o fio dental serve para remover os alimentos que ficam entre os dentes. Não é verdade. Ele é para remover a placa que está aderida ao dente. Então o fio dental tem que abraçar o dente e delicadamente subir até dentro da gengiva e descer, removendo, soltando a placa bacteriana e depois a escovação faz o resto. Voltando à sua resposta, o senhor disse que a pessoa que acha que tem mau hálito escova o dente acima do normal. Isso. Acima da média. E o que é o normal? Olha, o normal seria 3 a 4 escovações por dia e a escovação noturna sendo a escovação mais demorada. Por quê? Porque de madrugada a nossa salivação praticamente para, a salivação é interrompida, então dá espaço para as bactérias se proliferarem, aumentarem em número e em volume. Então é fundamental uma escovação depois das refeições principais e antes de dormir. E essa antes de dormir sendo a principal delas, com o uso de fio dental sempre. A gente vai sempre iniciar a nossa escovação pelo fio dental. Então a gente vai encaixar o nosso fio dental e a gente vai formar uma letra C em volta do dente. Esse fio dental ele vai abraçar o dente formando uma letra C. Nesses lugares onde o fio dental chega, a escova não consegue chegar. É essencial o uso do fio dental pelo menos uma vez por dia nessa escovação. A Luísa Nascimento da Silva, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ela pergunta, por quanto tempo a pessoa pode ficar sem trocar a dentadura? Luísa, né? Luísa. Veja bem, Luísa, uma dentadura ela pode durar bastante tempo. O importante é a dentadura ser bem feita e ela ter uma higiene adequada. Existem produtos no mercado que você pode deixar a dentadura de molho, algumas cápsulas que você coloca, elas são efervescentes, ou existem algumas receitas caseiras, onde você pode pegar um copo, maior do que esse aqui, colocar uma colher de sopa de água sanitária dentro, né? E deixar a dentadura de molho por 10 a 15 minutos, ela vai fazer uma esterilização, uma limpeza adequada. E pode também pegar uma escova e limpar mesmo, não precisa ser com creme dental não, pode inclusive ser com sabonete, você pode fazer uma limpeza adequada, né? Então, a prótese não deve ser porosa, ela deve ser uma prótese lisinha e deve ser sempre limpa adequadamente, assim, pelo menos 3 a 4 vezes por semana no mínimo, o ideal mesmo seria diariamente. A escovação com a escova de tufo único, ela é indicada porque é uma escovação muito detalhada. Então vai chegar em lugares onde a escova comum e o fio dental não vão chegar. Então, dia sim, dia não, a gente vai usar ela após o fio dental com a intenção de limpar um pouco melhor. Boa noite. Quem está falando aqui é a Francisca. Ela é da cidade do Ceará, de Graça, no Ceará. Tem halitose alterada. Acho que foi por causa de um dente. Extraí o dente e continuo de vez em quando com mau hálito, vai e volta. Como saber se tenho a placa lingual? Um abraço. Francisca, olha, em primeiro lugar, eu queria esclarecer que raramente dentes provocam mau hálito, exceto se eles estiverem realmente com grau de destruição, uma cárie muito grande. As doenças de gengiva, sim. Se sua gengiva sangra, se os seus dentes estão mole e em volta do seu dente a gengiva está infeccionada, essa doença, a periodontite, ela tem um potencial grande de alteração do hálito. Então, o que eu sugiro para você é que você realmente não fique achando que tem mau hálito. Sim, pergunte para alguma pessoa, algum familiar em diferentes horários, conversando de perto mesmo, saber se tem alteração ou não do hálito. Para saber se você tem essa placa bacteriana na língua, faça um teste em frente ao espelho. É necessário que você tenha uma boa luminária e coloque a língua faz de conta que seu lábio está aqui, coloque a língua exageradamente para fora da boca e veja se no fundo da língua, nessa região, existe uma placa ou esbranquiçada ou amarelada, dependendo dos hábitos da pessoa. Se a pessoa toma muito café, essa placa pode ser inclusive amarronzada, ou se come muito chocolate também. E já vi placa até esverdeada para quem toma muito chimarrão. A nossa escova deve ser trocada a cada 2 ou 3 meses, dependendo do estado em que ela estiver. Ah, minha escova está muito boa e eu não vou trocar. Mesmo assim, ela deve ser trocada, porque nesses meses ela já adquiriu muitas bactérias. Doutor, internet novo, e-mail. Olha aqui, isso aqui deve ser até uma pergunta interessante, né? Minha filha, aqui está falando a Aline Eloy Mendes, de Minas Gerais. A filha dela tem mau hálito terrível ao acordar. Mas com o passar do dia desaparece. Isso é normal? Ou pode indicar um problema de estomatite
ou micose na garganta? Olha, o mau hálito, o único mau hálito que nós consideramos normal é o mau hálito que ocorre logo ao acordar. Por quê? Porque nós estamos muitas horas sem se alimentar, o mau hálito do jejum prolongado, e também durante a madrugada a salivação praticamente ela é interrompida. Ao se alimentar, fazer uma higiene bucal bem feita, com o uso de escova de dente, fio dental e limpeza da língua, esse mau hálito tem que desaparecer. Se ele permanece, tem algum problema que deve ser investigado e tratado. No caso específico da sua filha, você comenta que ela tem esse mau hálito bem forte de manhã, mas que diminui durante o dia e chega até a passar. Provavelmente ela já faz uma limpeza da língua, né? Ela pode melhorar essa limpeza da língua. Eu sugeriria que ela fizesse uma limpeza adequada, tanto dos dentes, gengiva e da língua, como dos três, né? À noite antes de dormir. E, no caso dela, muito provavelmente ela se trata de uma respiradora bucal, pois a respiração bucal ou o ronco, eles fazem um ressecamento na mucosa, então a pessoa acorda com muita placa bacteriana, principalmente na língua e também nos dentes, aderida aos dentes, pela manhã. Então isso gera uma alteração importante no odor do hálito. Crianças menores do que 6 anos, nós aconselhamos que os pais façam a escovação. Pelo menos essa escovação noturna, antes que a criança vá dormir, o pai ou a mãe que deve fazer. A criança ela ainda não tem coordenação para seguir essas técnicas e fazer com esta perfeição que a gente deve fazer. Então, durante o dia, a gente vai incentivando e deixando que a criança faça, para ela pegar o gosto de escovar os dentinhos, mas essa noturna é importante que os pais façam até a criança completar 6 anos. Doutor, SMS, vamos lá, aqui. Caro doutor, a pessoa aqui usa aparelho e percebeu que a gengiva cresceu, inchaço sobre os dentes, e o que percebe quando passa o fio dental muitas vezes é terrível. Ela pergunta: o que posso fazer? Na verdade, quando a pessoa coloca o aparelho, a higienização ela tem que ser duplicada, até triplicada. Ela tem que ser muito mais bem feita e ela tem que ser feita com escovas especiais muitas vezes. O dentista, ao colocar o aparelho no seu paciente, ele deve ensinar e cobrar a escovação correta. A gengiva, ela fica inchada porque ela está inflamada. E ao passar o fio dental, além do paciente ter dor, tem muito sangramento. Por quê? Porque está faltando justamente uma limpeza adequada. Está com placa bacteriana esse dente, essa gengiva. Então, se a pessoa aprender a técnica correta com o seu dentista ou com uma técnica de saúde bucal e persistir nessa técnica durante alguns dias, essa gengiva vai desinchar, desinflamar e vai ficar com aspecto saudável. O aspecto saudável da gengiva é uma coloração cor-de-rosa, com aspecto pontilhado, como se fosse uma casquinha de laranja, e não sangue em hipótese alguma. Gostaria de saber se é aconselhável escovar os dentes, a língua e usar fio dental após todas as refeições, mesmo quando são pequenos lanches. Como regra geral, a limpeza da língua matinal é a mais importante, porque teoricamente você já tem condições de passar o dia inteiro com um hálito mais agradável. Alguns casos vão requerer que você limpe a língua 2 ou 3 vezes por dia. E como eu já mencionei anteriormente, a escovação noturna é a mais importante. Deve ser mais demorada, mais bem feita, com uso de fio dental simultaneamente. As demais escovações, elas podem ser feitas após as refeições principais, e depois de pequenos lanches, não se preocupe tanto em fazer uma escovação detalhada, se você realmente caprichou na escovação noturna.